Olá, estamos começando mais um estudo bíblico da série Matetés. E neste estudo bíblico queremos avançar um pouquinho mais a respeito daquilo que estamos fazendo nesses estudos. E assim, então, quero compartilhar a minha tela com você para que a gente possa avançar nisso. Estamos vendo sobre o caminho, a porta e o alvo. Já concluímos o caminho, né? O termo caminho se concentra na velha e nova maneira de viver, para poder alcançar a meta e entrar no reino dos céus. Esse é o nosso propósito aqui. E para isso, então, vamos fazer uma oração, que o Senhor possa nos ajudar nesse sentido. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e te agradecemos, Senhor, por mais esse tempo que o Senhor nos dá, que o Senhor nos permite. Obrigado pelos estudos que temos feito e por mais esse que vamos fazer. Abençoa, Senhor, aquele que está vendo, que está assistindo esse vídeo, ouvindo esse áudio. Senhor, toca nesses corações para que eles possam compreender um pouco melhor a tua palavra. E os ajuda, Senhor, em todos os sentidos. E também peço que o Senhor use esse que vos fala como uma ferramenta nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus é a oração que fazemos. Amém. Amém, meu irmão. Então, no último estudo, nós verificamos como fazer essa introdução à igreja, né? Como já que eu conheço o caminho, a porta e o alvo, já passei por todas essas coisas, então como é que eu lido com a igreja? Então, agora que você recebeu Cristo como Salvador e para seu crescimento espiritual, foi batizado biblicamente, o que fazer, né? Então, temos essa proposta de trabalho aqui. Existem 4 leis espirituais nas quais vamos trabalhar hoje nesse estudo bíblico. E aí, não sei, por exemplo, você pode falar isso quando comentamos essas coisas. Não sei evangelizar. O que fazer? Eu não sei. E agora? Eu estou na igreja, mas eu não sei o que fazer. O que fazer? Ou ainda, quem sabe, tenho muitas dúvidas. Como posso compartilhar o evangelho? Como? Então, o que, como posso fazer? Então, nosso propósito nesse estudo aqui é, quem sabe, aclarar um pouco mais sobre essas coisas, né? E te dar uma base para evangelizar constantemente, fazer parte do seu perfil de vida, da sua filosofia de vida, e quem sabe você possa crescer assim. Então, nesse aspecto, vamos trabalhar aqui com a primeira lei dessas 4, como falamos. O versículo João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É algo interessante, né? Devo renovar a minha fala a você. O texto que estou lendo, que estou usando, é da NVI, né? Porque as palavras são mais atuais, é mais fácil para as pessoas compreenderem. Então, veja lá, Deus amou, né? Ele amou de tal forma o mundo, o cosmos, que deu o seu Filho para que todo aquele que nele creia possa ter a vida eterna. Então, agora, o nosso propósito dentro dessa primeira lei, né, temos outro versículo, João 10:10, que diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, Jesus está falando deste mundo, das coisas que acontecem, e ele está dizendo que ele veio para dar essa vida. Deus ama você, tem um plano maravilhoso para a sua vida, e esse plano é aquilo que você precisa descobrir através de oração, através dos devocionais, através da sua busca, descobrir qual é o plano que Deus tem para você. Deus quer que você seja salvo,
Mas e o que mais que ele quer que você venha fazer? Então, que você possa entender isso. Jesus, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. É dessa maneira que precisamos entender. E assim, nós temos um outro texto no Antigo Testamento, para você ver que há um link que liga com o Antigo Testamento esse pensamento que estamos lidando com ele aqui hoje. E aí você vê lá, Jeremias 31, 2 e 3, diz assim o texto: assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o versículo 3 agora, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Olha só o que Deus tem para nós. Deus nos amou, e nos amou com um amor incondicional, e que não tem como a gente avaliar isso, esse amor de Deus, né? É muito interessante isso. Ele nos amou e ele preparou todas as coisas, inclusive, né, essa forma de nos atrair a ele. Deus nos amou, Deus criou o homem e ele quer resgatar o homem perdido, aquele que está perdido. E aí você pode até pensar assim, mas pastor, está lidando com isso? Eu já me converti, eu já estou na igreja já há muito tempo, mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte: você não pode ficar sentado no banco da igreja, porque Cristo nos amou primeiro e nós também devemos amar o próximo. E você deve falar com o próximo, com as pessoas que você conhece, e levar o evangelho até ela. Nas oportunidades que acontecem durante o dia a dia, você deve falar isso. E hoje, aqui nessa aula, estamos treinando isso. Como você pode conversar com um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, um colega da escola. Quando Deus preparar a oportunidade, você tem essa lição aqui que nos ajuda com tudo isso. Então, é para esse fim. E você vai ser avaliado por Deus nesse sentido. Sabe por quê? Porque você não pode ser egoísta. Você não pode dizer que tem Deus só para você. Você precisa compartilhar esse Deus com outras pessoas. Então, esta é a ideia, este é o propósito que estamos lidando. Então, nessa primeira lei, nós entendemos que é o amor de Deus que constitui todas essas coisas. Né? Nessa segunda lei que vamos lidar agora é Romanos 3, 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estão destituídos, né? Não tem, porque todos pecaram. E todo homem é pecador e está separado de Deus. Não tem como falar o contrário. Todos os homens estão nessa condição e precisam passar pelo processo de conversão. E para passar por esse processo, depende de você comentar e falar o evangelho para essas pessoas. Elas precisam, né? Já disse aqui quantas pessoas podem ser. Pode ser o seu vizinho, pode ser o seu colega de trabalho, seu colega de escola, as pessoas que você conhece na rua, não importa. Todos eles são pecadores e estão separados de Deus. Se não se converteram, estão nessa situação, como Romanos 3, 23 diz. E aí tem outro Romanos para ver, Romanos 6, 23. Olha o que diz aqui. Pois o salário do pecado, toda pessoa que está no pecado, ela tem uma consequência, ela tem um salário, é a morte. Todos vão morrer. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, entenda isso. Por isso
O homem não pode experimentar o amor e o plano para a sua vida, não pode, porque o homem está em pecado. Ele precisa primeiro resolver essa situação. Então, não tem como o homem experimentar esse amor. Ele, para experimentar esse amor, ele precisa se arrepender dos seus pecados, ele precisa reconhecer que é um pecador, reconhecer que está nessa situação aqui, porque aí você vê lá, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por isso que o homem não pode experimentar. Para experimentar, ele precisa passar por esse processo, permitir que Jesus entre na sua vida e faça a obra acontecer. Muito bem. Caminhando ainda um pouco mais, nós temos a terceira lei. Esta terceira lei, ela vai nos mostrar o seguinte, João 14, 6. Veja lá. Respondeu Jesus, eu sou. Em grego, ego eimi. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Note você que cada uma dessas palavras estão definidas pelo artigo que vem junto. É o caminho. Jesus é o caminho, não é o caminho. Não é um caminho qualquer. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Não existe outro. Tudo aqui está definido, muito bem definido, dizendo que ele é, Jesus Cristo é tudo isso. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus está dizendo isso. Ele é o caminho. Ele é o único caminho. Não há possibilidade de pensarmos de outra maneira. Eu vou à igreja. Não, você tem que passar por Jesus. Jesus tem que entrar na sua vida e isso acontece através do Espírito Santo. Jesus Cristo é o único meio. Não tem outra forma. Ah, pastor, a situação é a seguinte. Eu tenho as coisas para resolver, depois eu vou prestar atenção nisso na igreja, vou consertar algumas coisas. Não tem como. O ser humano sempre vai ter problema para resolver, sempre vai ter coisa para resolver e cada vez vai ficar mais complexo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: a pessoa precisa vir a Jesus e, vindo a Ele, as coisas vão acontecer no caminho. No andar da carruagem, as coisas vão se resolver na vida de cada uma das pessoas. Então, caminhando aqui um pouco mais nessa terceira lei, temos Atos 4:12. Veja como Lucas escreveu. Foi Lucas que escreveu Atos, né? Não há salvação em nenhum outro. Olha como é que ele coloca. Não adianta você ficar procurando lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ou numa outra religião, ou naquela ideia que todos os caminhos levam a Roma, que é a ideia de levar a igreja. Isso não é verdade. A verdade é essa aqui: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro. Só Cristo salva. Só Ele e ninguém mais. Não é possível. Não há salvação em nenhum outro. Entenda isso. Então, se você não compartilhar com as pessoas que você conhece, eles podem morrer. E muita gente tem morrido nesses últimos tempos e sem Cristo. E você pode ficar comprometido com isso. Então, quando você tiver uma oportunidade, o Espírito Santo do Senhor abriu uma oportunidade para falar com alguém, essa pessoa se interessou e está lhe perguntando, então é a hora de você fazer isso, de você falar, de você conversar. Fica revendo esse vídeo, vai treinando para que você possa conversar e levar o evangelho às pessoas que você conhece e que você ama. Isaías 53, 6 e 7 diz assim: todos nós, como ovelhas, nos desviamos,
cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Olha só que coisa, né? Todos nós. Quando eu vejo isso, eu preciso entender e compreender que é totalidade. Todos nós estávamos perdidos, cada um vivendo do jeito que podia. Então, isso quer dizer que não existe saída. Ou você tem Cristo no coração, ou você não tem. Se você tem Cristo, você tem a vida eterna. Se você não tem Cristo, você tem a vida eterna no inferno. Entenda isso de forma clara. E é isso que nós precisamos exercer, aquela primeira lei, amar o nosso próximo, como Jesus nos amou. E quando nós vemos os nossos próximos, eles precisam conhecer a Jesus e crescer nisso. Então, nós estávamos perdidos, cada um vivendo do jeito que podia viver. Então, em frente, nós temos lá, ele foi, o versículo seguinte de Isaías, ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. O que eu quero tratar aqui com você é o seguinte: Jesus é o Cordeiro de Deus. Alguém precisa pagar o preço do pecado, do seu pecado, do meu pecado, do pecado da humanidade. Alguém tinha que pagar o preço. E então, esse alguém é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E então, o que acontece nisso? Ele foi oprimido, ele foi afligido, porque aquele que está em pecado, o salário do pecado é a morte. E se o salário do pecado é a morte, deve acontecer como está escrito aqui. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Ele foi para pagar o preço da sua salvação, o preço da minha salvação. Então, entenda isso, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É muito interessante isso, Isaías tratando dessa questão em Isaías 53, que você consiga compreender essas coisas. Em 1 Coríntios 15, 3 e 4, os versículos 3 e 4, vamos no primeiro, 3, que diz assim: pois o que primeiramente lhe transmiti, olha o que Paulo está falando, o que primeiramente transmiti foi o que recebi, ele recebeu de Jesus, né? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, a Escritura mostra lá no Antigo Testamento, acabamos de ver, e a Escritura mostra no Novo Testamento. Então, Cristo pagou o preço do nosso pecado. Ele fez isso. Era eu e você, né, que tínhamos que estar na cruz. A cruz, a crucificação é para aquele que está em pecado. O salário do pecado é a morte. E Cristo, né, como nós falamos na teologia, ele fez o sacrifício vicário, ele trocou de lugar conosco para pagar a minha dívida e a sua dívida. Entenda isso. Nós não podemos guardar isso no nosso coração. Temos que compartilhar com as pessoas que precisam saber, precisam conhecer do Evangelho para poder receber a vida eterna e estar eternamente com o nosso Pai. Seguindo adiante, no outro versículo 4, ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. É o que Paulo está dizendo ao pessoal de Coríntio. E aí, então, depois que ele morreu em nosso lugar, ele ressuscitou. Então, Cristo veio para essa obra. Ele veio para fazer isso. E ele faz isso, ele morre no meu lugar, no seu lugar, e depois, então, ele ressuscita. Ele completou a sua missão. Ele fez a missão pela qual o Pai o enviou. E agora, a quarta e última lei, para termos isso de maneira clara na nossa mente, João 5, 24 diz assim: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna
e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Jesus está falando isso. Só que ele está falando de uma maneira bastante interessante, como você vê. Eu asseguro, quer dizer, eu garanto. Jesus está dizendo isso, é ele que está falando. Leia, abra a sua leitura de uma forma mais ampla, os versículos anteriores e posteriores, você vai ver que é Jesus que está dizendo isso. Ele diz assim: quem ouve, você ouviu a palavra de Jesus? Você está ouvindo o que eu estou falando? Aí depois a outra palavra que vem, você crê nisso? Você crê naquele que me enviou? Não é crer em Jesus, é crer naquele que me enviou. Tem que crer em Deus, que Deus enviou Cristo para fazer isso. Então você crê nisso? Se você crê nisso, então você tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, se você crê, você tem a vida eterna. Mas o crer no quê? Não é crer em Cristo. Veja como está escrito o versículo. É crer naquele que me enviou. É crer em Deus. Entenda isso. Você precisa crer em Deus. Não estou falando para você crer em Jesus. É Jesus que está falando isso. Entenda bem, compreenda bem isso. Ele está dando essa garantia que se você crer naquele que enviou, essas coisas vão acontecer. Ainda João 1,12, temos lá escrito assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Contudo, os que receberam. Veja só, você já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Já recebeu? Você já tem ele como seu Senhor? Então, se você tem ele, se você creu em seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus. Você precisa receber, porque Jesus é por intermédio dele. É por intermédio dele que isso acontece. Se você já recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, amém. Se não, você precisa fazer a oração, se arrepender dos seus pecados e dar sequência a isso. E agora estamos para concluir a nossa aula. Né? Veja o Efésios que eu coloquei aí. Em Efésios 2, 8 a 10, diz assim: pois vocês são salvos pela graça. São salvos pela graça, por meio da fé. Quer dizer, a graça me salva se eu crer, se eu tiver fé. E isto não vem de vocês, né? É dom de Deus. O que não vem de vocês que é dom de Deus? A fé. Até isso Deus precisa nos dar. Porque se eu não tiver fé, eu não vou ser salvo pela graça. Eu preciso ter fé. E quem me dá a fé como um presente? Porque a palavra dom de Deus quer dizer, é um presente de Deus, a fé na sua vida. Então, até isso, nem para ter fé, na realidade, nós prestamos. Se Deus não for misericordioso comigo e com você em nos acrescentar fé, né, que é esse dom de Deus, aqui é o presente de Deus, então nós estamos na roça, meu irmão. Nós estamos na roça. Não por obras. Não adianta você querer fazer as coisas e entender que é dessa maneira que você vai ser salvo, porque não é para que ninguém se glorie, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Quer dizer, Deus nos faz uma nova criatura em Cristo Jesus. Para que ele faz isso? Uma nova criatura em Cristo Jesus. Para quê? Para fazermos as boas obras, que é o que eu estou falando para você. Compartilhe o que Cristo fez na sua vida. Siga essas 4 leis. Ouça, preste atenção, entenda, procure compreender. Se você não entende, posta suas perguntas no grupo, no YouTube. Põe as suas perguntas ali que eu vou procurar responder a você. Mas entenda isso, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Quer dizer que quando Cristo vem habitar na minha vida, eu sou uma nova criatura. Para quê? Para que Deus faz isso? É claro que ele tem um propósito, para fazer boas obras. E o que são essas boas obras? As quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos.
Lembre disso. É isso que temos para ver aqui. E estamos assim, então, concluindo essa aula, eu, como sempre, faço a recomendação, pedindo a você que medite por alguns minutos sobre tudo isso. Medita sobre tudo isso que foi falado, que foi ministrado, que foi ensinado. E se você não entender, assista o vídeo de novo e vá fazendo isso quantas vezes forem necessárias, porque você pode repetir isso. A outra coisa chame a sua família. Se você assistiu isso com a sua família, chame a sua família e fale o que você entendeu um para o outro. Troca ideia, vai dizendo o que você entendeu, que compreendeu. Faz uma discussão numa mesa redonda. Pelo YouTube você pode assistir isso, pela televisão, e aí fica mais amplo para você ver e discutir com a sua família. E aí compartilhe uns com os outros. Hoje, a mensagem que temos aqui é que eu tenho que compartilhar o evangelho com todas as pessoas. Então, que você possa realmente entender isso. Você não pode ir para a igreja somente achando que indo para a igreja você está fazendo tudo o que precisa. Não está, não. Não está, não. Você tem que continuar. E não pode ser negligente a essa palavra que foi falada para você essa noite. Nós precisamos compartilhar o evangelho com todas as pessoas. E se não entendemos, vamos buscar as respostas para as nossas perguntas e compartilhar com todos. É o seguinte, eu não estou dizendo para você, presta atenção nisso, não estou dizendo para você bater nas portas das casas e dizer Jesus te ama. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando para você abordar as pessoas na rua. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quando o Espírito Santo preparar um momento com alguma pessoa, em algum lugar qualquer, e essa pessoa vir e começar a falar alguma coisa e o Espírito te tocar, você não pode amarelar. Você não pode amarelar, você vai ter que falar, você vai ter que estar com tudo isso na ponta da língua, conversar com a pessoa, explicar os passos, o que ela tem que fazer e entender essas 4 leis que são fundamentais para a vida do cristão. Que o Senhor possa abençoar você, né? E que isso seja para a honra e glória dele. Né? Nós vamos orar novamente e que você possa fazer bom proveito desta aula e que isso seja para a honra e glória do nosso Deus, né? O nosso Deus, o Deus que amamos, o Deus que adoramos. Então, que assim seja. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero orar com cada um que está assistindo esse vídeo, ouvindo essa mensagem, acompanhando o estudo com a sua Bíblia, avaliando todas essas coisas. Senhor, ouça, Pai, a oração que faço a favor de cada um que ouvir estas palavras, cada um que ver esse vídeo. Senhor, estende, Senhor, as suas mãos sobre a vida de cada um e que as pessoas possam se converter genuinamente ao Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Coloca as suas mãos soberana sobre a vida de cada um e que eles possam se converter e o céu possa crescer, o teu reino, Senhor, que o teu reino cresça, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele diante de você e que te dê a paz e que você possa se sentir bem com todas essas coisas, em nome de Jesus. Então, estou encerrando a nossa aula e falando com você até a nossa próxima e que o Senhor te abençoe e te dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém.